Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, essa edição que você vai precisar ter um papel alumínio para botar na cabeça, porque a gente vai falar de teorias da conspiração cripto. Tudo que for falado aqui é baseado em vozes da nossa cabeça, por isso não leve como verdade, e para isso eu trouxe aqui um dos grandes especialistas aqui de conspiração cripto, o cara que mais conversa com a gente sobre isso e sempre dá o disclosure, papel alumínio na cabeça. Esse é o episódio em homenagem ao Luca Benedetti, mas antes de apresentá-lo aqui novamente, queria dar as boas-vindas ao Rony Schuster, meu co-host aqui nessa empreitada de papel alumínio na cabeça. E aí, Rony, beleza? Beleza, André, beleza aí. Vamos ver nosso convidado. Boa tarde aí para todo mundo. Cara, tô achando interessante esses últimos dias aí, está tendo queda após o conflito. A gente tem halving depois de amanhã, apesar de que provavelmente o episódio só vai vir ao ar depois disso, né? Mas, cara, um dos halvings mais quietos aí de todos que a gente já teve. Não sei se depois a gente vai comentar sobre isso, mas realmente está tudo focado no macro aí, tudo focado nas guerras. Mas vamos ver o que essas teorias da conspiração vai trazer para a gente aí nesse episódio. Maravilha. Bom, do meu lado direito aqui eu tenho o Luca Benedetti. Luca, seja muito bem-vindo novamente. O cara já assíduo aqui do nosso podcast também como convidado agora. Luca, vale a pena a sua apresentação aqui rapidinho pro pessoal que não te conhece. Claro. Bom, primeiro, se você não me conhece, você não é não é ouvinte frequente aqui do Francamente Cripto. Começa por aí, né? Mas, bom, meu nome é Luca Benedetti. Eu sou um cara que tá aqui, enfim, tá ligado ao mercado cripto desde 2015. Comecei a trabalhar com isso há muito tempo atrás, junto com o André. E, enfim, tô no MB aqui agora trabalhando com produtos. E, enfim, adoro falar besteira sobre cripto, tanto é que tô aqui nesse episódio sobre teorias da conspiração. Maravilha. É muito bom como a gente constrói esses episódios, que a gente vai discutindo ali qual que é o tema, o convidado que a gente quer trazer. E acho que isso surgiu simplesmente porque acho que a gente estava no dia conversando sobre alguma dessas teorias aí e falou, pô, o cara que mais gosta de falar sobre isso é o Luca, então vou trazer ele aqui pro podcast que ele vai adorar, e se achou animal e topou aqui, tá com a gente. Cara, eu queria começar por uma polêmica, na verdade, que vale a pena explicar para o pessoal que está aí o que aconteceu no ciclo passado, né? A gente teve ali o Bitcoin com um topo duplo muito próximo, né? Um de $64 mil e outro de $69 mil. E, incrivelmente, quem conseguiu fazer a outra ponta ali e vender nos $69 mil, próximo, alguma coisa desse tipo, não tinham métricas suficientes para apoiar um pouco dessa decisão. Acabou sendo, de algum sentido, meio que por sorte, porque aquilo não imitava ou se aproximava de nenhum outro ciclo. Até quando a gente olhasse para 2013, ainda teve dois topos, né? Mas um segundo topo muito acima do primeiro, ou pelo menos não tão pouco acima como foi esse de 2021. E aí, depois que tudo aconteceu em 2022 com a queda da FTX, o mercado começou a pensar que, cara, na verdade, a FTX foi lá e vendeu bitcoins falsos, né? Tipo, não tinha bitcoin que ele estava comprando, ou seja, não impactava o preço. E usou aquele dinheiro para articular, assim, todo o aparato ali para que a FTX realmente emergisse como um grande líder do mercado e, de certa forma, até prejudicasse o mercado cripto, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso aqui, sobre tudo, tanto da parte da primeira aqui o Bitcoin não fez um time high superior por causa da FTX, quanto nessa segunda parte dessa articulação do golpe aí. Claro. Cara, eu acho que essa primeira, ela é muito válida, assim, porque a gente tinha na época a FTX como a top 2 exchange do mundo ali, né? Você tinha um volume muito significativo que rodava dentro da FTX, inclusive um volume institucional, né? Você tinha muitos fundos que operavam na FTX, você tinha, enfim, uma galera pesada mesmo que usava a FTX como base, e a partir do momento em que, cara, aquele book ali não era real, né? Ele não refletia de fato a quantidade de bitcoins que a FTX tinha de fato sob custódia, enfim, você de fato não tem isso como reflexo no preço e você não afeta também os outros books, né, os outros mercados. Então, acho que, de fato, uma das coisas que pode ter segurado o preço do Bitcoin, além, é claro, de toda a questão macroeconômica, aumento de juros, etc., foi, com certeza, esse episódio da FTX, né? Agora, voltando para a parte do golpe, né? Cara, eu acho que o que aconteceu com o FTX é uma coisa que a gente vai continuar descobrindo coisa que estava rolando ali no backstage anos e anos à frente, e vai ter
uns 5, 6 livros sobre essa história. Uhum. Cada um revelando um segredo diferente, falando, isso aqui foi o que aconteceu no suposto hack da FTX antes da galera conseguir sacar e tudo mais. Vai ter N livros nesse sentido, eu tenho certeza, porque, cara, ainda hoje é uma caixa preta, né? A gente não entende direito como foi que aquilo aconteceu, como aconteceu aquele nível de falta de enfim, do mínimo de estrutura hierárquica, do mínimo de estrutura empresarial, de você ter um mínimo de organização ali dentro para você conseguir, cara, estabelecer o limite de, não vamos usar o saldo dos clientes para operar aqui dentro, né? O problema é que eles não tinham, de fato, a linha de onde acabava a FTX e onde começava a Alameda. Esse foi o maior problema, ao meu ver, né? Porque no papel eram duas entidades diferentes, mas na prática a gente via que era a mesma coisa, né? Tanto é que a Alameda estava operando com o saldo dos clientes da FTX. E assim, a FTX fazia de tudo para beneficiar a Alameda, né? Você tinha, enfim, desde a Alameda não ser liquidada nos books da FTX até outras coisas que beneficiavam a Alameda dentro da exchange. Então, enfim, acho que a gente vai ter anos e anos de conversa e documentários e livros sobre esse tema e a gente nunca vai chegar numa verdade final, né? E isso abre, assim, a caixa de Pandora para as teorias da conspiração, porque enquanto você não tem uma verdade definitiva, cara, tudo que tem ali um fundinho de fato para basear vira base para uma teoria da conspiração que pode, enfim, vir desde o Sam Bankman-Fried era um cara plantado ali pelo governo americano para acabar com as criptomoedas e acabar com a credibilidade do mercado, até, sei lá, o SBF arquitetou a queda da Luna, o SBF, enfim, planejou a queda da FTX porque ele tinha, sei lá, um short aberto em outra exchange e ele fez tudo isso para arquitetar e manipular o mercado, sei lá. N teorias da conspiração que podem surgir disso, né? Então, eu acho que é um tema muito amplo aqui pra gente poder falar dentro desse podcast. Não, fica tranquilo, é só pra pincelar aqui. Ô, Rony, você tem a sua percepção, assim, de quem viveu esse mercado lá, e assim, a coisa do golpe, eu lembro muito bem quando o Sam Bankman-Fried, ele foi falar sobre uma nova, acho que legislação, ou sei lá, estrutura que a SEC propôs e tudo mais, e o mercado batendo demais nesse negócio, e o cara foi lá defender esse negócio, e parecia muito uma articulação do tipo dele com quem propôs aquilo, e ele já estava dentro do Congresso americano de maneira direta ou indireta, e aquilo levantou a suspeita realmente na comunidade quanto aquilo, e assim, passou-se pouquíssimo tempo depois, aconteceu a derrocada da FTX. Mas queria ver, Rony, dessa teoria aqui da conspiração, o que você tiraria aí de lição ou até de coisas novas aí? O que você acredita, né? De novo, sem base nenhuma aqui, como sempre. Boa, é bom às vezes poder falar sem base, assim, você não fica preocupado em falar besteira. Cara, eu lembro do dia do hack, exatamente. Foi uma sexta-feira, se não me engano, eu tava com uns amigos, eu recebendo mensagem pra caramba, todo mundo desesperado. Caraca, FTX foi hackeada, perdeu o pouco que ainda tinha, coisa assim. Vou comprar passagem pras Bahamas pra ir cobrar os caras lá. Rolou essa. A gente pensando nisso, né? Caraca, vamos ver quanto que tá a passagem pras Bahamas. Cara, só contextualizar, né? Tipo, hoje em dia, tá claro pra gente, né? Que a FTX era um absurdo, como o Luca falou muito bem, né? Não tinha estrutura nenhuma, parecia uma grande piada. Provavelmente, se pegassem um time de uma hackathon ou até mesmo uma turma de uma escola secundária, poderia ter feito uma estrutura de empresa melhor do que eles tinham, né? O que é ridículo por si só, né? Algo que chegou no patamar que a FTX chegou, né? Segundo lugar aí no mundo, é surreal pensar que era assim por trás dos panos, né? Era uma casa cheia de cupim, né? Que você olhava por fora, era bonitinha, estava lá em pé, mas quando você entrava, você via que era totalmente problemático, né? E, cara, é isso. Hoje em dia, como eu falei, a gente dá por fato isso, né? Mas na época foi um choque absurdo, né? Só quem estava no mercado que vai lembrar disso, né? De que, cara, o SBF foi capa de revista, era um dos bilionários mais jovens do mundo de cripto, fazia propaganda com o Sally Bintin, com, cara, né? Era uma loucura, fazia reunião direto com o Gensler, com políticos, era um dos maiores tinha um estádio com o nome da FTX. O Miami lá do basquete. Que até virou o meme da nossa equipe depois também.
Não esqueçam disso também. Mas, cara, enfim, né? Nesse caso, talvez um dos raros casos que eu até preferia que essa teoria da conspiração fosse verdade e que a verdade fosse uma teoria da conspiração. De tão feio, né, que ficou essa situação aí da SBF, da Alameda e da FTX, depois que isso veio a público, né? Mas eu concordo com o Luca, também acho que ainda tem muita coisa podre que a gente não sabe, mesmo já tendo série, já tendo o próprio julgamento, né? O SBF já foi culpado, já está em cana, mas eu acho que vai vir muita coisa pior aí, talvez até alguma noção de que realmente eles, não sei se eles planejaram e manipularam o mercado para chegar nesse ponto, né? Acho que não faria sentido porque ia contra o próprio negócio deles. Mas acho que você pode até meio que considerar isso, porque de tanta coisa errada que eles fizeram, parece que, tipo assim, isso ia acontecer alguma hora, entendeu? E por acaso aconteceu lá em novembro de 21, né? Foi? De 22. Era a final do bear market. 22. Ali acaba Novembro tudo, né? de Ali 22. acabou o mercado cripto, né? Todo mundo era falando esse negócio. Não, exato. E, cara, é isso. Eu não acho que foi algum movimento interno, acho que foram só diversos erros aí, gerenciais, empresariais, de todo tipo de risco possível, de compliance também, obviamente, do SBF e da turminha dele. Né? Bem broxante essa conclusão, mas acho que foi algo desse tipo aí. Mas, cara, eu não duvidaria assim, de sair no futuro aí algum jornalista aí, uma Laura Shin, conseguir descobrir aí que o SBF meio que combinava todas essas tretas aí com a Caroline, com os diversos outros players aí, mas não sei. Acho pouco provável. Às vezes existe uma relação muito forte do SPF com o Partido Democrata, né? Às vezes eram... Os pais deles eram afiliados, né? Uma coisa assim. Exatamente, e a FTX foi a maior patrocinadora do Partido Democrata dentro das eleições do midterm ali, americano, né? Isso. A gente pode pensar na teoria da conspiração do tipo, pô, o Partido Democrata já é um cara que tá meio anticripto ali nos Estados Unidos, né? De repente plantaram o SBF pra fazer toda essa confusão pra ter uma justificativa pra falar, olha, vamos proibir cripto. Não vamos deixar esse negócio andar aqui nos Estados Unidos. Dando certo, né? Então, ainda ganharam dinheiro quando tava dando certo e financiaram o partido, né? Não sei, levantando bolas da teoria da conspiração aqui, né? Mas assim, o que eu acredito na verdade, tá? Tirando desse campo da conspiração, do papel alumínio na cabeça, indo pro que eu de fato eu acredito aqui. Eu acho que até essa posição do Partido Democrata veio depois. Por quê? Como a relação do SBF estava muito linkada com o Partido Democrata, eles precisavam dar uma resposta. Eles precisavam falar assim, cara, vamos precisar fazer alguma coisa aqui para dizer que a gente está trabalhando pela segurança do investimento do cidadão americano, porque senão vai ficar muito feio a nossa imagem estar atrelada a esse cara que fez o maior golpe da história do mercado de criptomoedas e, enfim... ter a imagem do partido associada com ele vai ser horrível pra gente. A gente precisa fazer alguma coisa aqui em termos de PR, e aí que se adotou essa postura mega anticripto. Porque aí ninguém nem lembra disso aí. Nem lembra de... o SBF era associado ao Partido Democrata, doa dinheiro pro Partido Democrata. E aos olhos de quem tá vendo aqui, tá muito claro que os caras são contra, né? Então, assim, não tem dúvida, né? Exatamente. Você tá atacando de fato, assim. Por mais que você fosse amiguinho antes, é claro que agora você é o inimigo desses caras, né? Então, fica muito nessa questão. Uma das coisas que, nesse aparato aí que vocês comentaram, nesse, talvez, caldo histórico aí que a gente viveu há pouco tempo, na verdade, que sempre me chamava atenção, era a forma, talvez, como o mercado aceitou várias vezes o comportamento do SBF de um gênio indomável, né? Tipo, na ideia daquilo de, puta, encontramos outro Mark Zuckerberg, o Warren Buffett, o que seja, né? E o mercado, ele conta as mentiras e vai aceitando para si próprio, assim, mas quando a gente olha uma big picture que, quando faz um zoom out e olha a coisa de fato, acho que tem algumas lições até interessantes aqui, né? Saindo também do papel alumínio na cabeça, que putz, cara, esse mercado é muito desafiador, tem suas nuances e tudo mais, e eu lembro que a FTX era uma exchange que tinha a melhor, não só taxa, mas assim, execução de fato, né? E depois a gente descobriu que, tipo, na verdade, a Alameda tomava fumo no bull market ainda, só para oferecer esse tipo de serviço, porque, de novo, não tinha um liability para ela, então não tem que fazer conta, ela tem que fornecer para aquilo como se fosse uma empresa só, e se tiver prejuízo, o dinheiro do cliente vai que entra, né?
E esse ponto talvez seja o mais catastrófico aqui e que abre hipóteses para tudo, né? Tipo, a gente tem muito mais perguntas aqui do que respostas. Quando as coisas começam a aparecer, você vê um cara falando lá que os controles não eram bem feitos, que tinha a patotinha deles que decidiam as coisas, que o dinheiro era liberado de uma maneira sem controle nenhum, tinha comprar, assim, uma série de erros e tudo mais, que quando você está operando há muito tempo um negócio e que fica desse tamanho, passa a ser imprudente você, de fato, tocar dessa forma, né? Então, acho que tem um mismanagement aqui muito forte, mas, obviamente, tem um mau caratismo de deixar isso rolar. Assim. O fato de você usar uma desculpa do tipo... eu tô crescendo aqui, então, já que eu tô crescendo, eu vou ficar em crescer e não vou pagar meus impostos. Pô, não tem como. Isso é contra a lei, de fato. Não importa que você tá crescendo. E a outra coisa que me chama a atenção nesse dado aí que você falou dos democratas e natais do mercado cripto, me lembra muito a cena do Tropa de Elite do Capitão Nascimento dos dois, né? Indo para virar subsecretário e o Matias sendo preso, né? Justamente sendo rebaixado, na verdade, tirou ele do BOP, né? Uhum. E esse movimento é tipo isso, né? Um sinal trocado, né? Tipo, beleza, eu preciso ter uma reação aqui para as pessoas entenderem que eu tô fazendo alguma coisa, né? Assim como eu preciso agradar um lado e o outro que de fato os democratas tomam essa posição. Bom, agora mudando de assunto aqui, trazendo outra teoria, que é uma das que eu mais gosto de discutir, tentando entender o porquê fariam isso, que é o Bitcoin foi criado pelo Serviço Secreto americano. E eu nem sei a origem desse meme aí, né, dessa teoria, mas já ouvi algumas vezes e de vários segmentos, né? Tanto o maximalista de cripto não, mas o cara que tá dentro de cripto falando sobre isso, quanto, obviamente, o cara que não entende de nada falando. Então, assim, como uma tese que tá tanto dentro do mercado quanto fora, queria ouvir de vocês aqui. Da onde que vem isso e por que o Serviço Secreto americano criaria uma tecnologia dessa? Cara, essa é uma teoria da conspiração extremamente popular. Eu também me faço essa pergunta às vezes. Por que a CIA criaria o Bitcoin, né? É uma pergunta que ela é muito pertinente porque você pensa no que o Bitcoin representa, ele é muito essa força anti-estatal, vamos dizer assim, né? Uhum. Você dá muita liberdade pro indivíduo. O indivíduo, ele hoje tem o poder de ser o proprietário do seu próprio dinheiro e esse dinheiro ele é inconfiscável quando ele tá no Bitcoin, né? Por que a CIA criaria isso? E aí, cara, esses são os caras mais papel alumínio na cabeça que eu já encontrei, que são os caras que levantam as seguintes bolas. Vamos lá. A primeira, criptomoedas são uma psyop. Caramba! Agora, mais explica o que é PSYOP aqui pro... Uma psyop para que os governos do mundo comprem mais metais preciosos. Começa para desvalorizar os metais preciosos e os governos do mundo comprarem. O que é uma psyop, né? Para quem não tá por dentro do universo do papel alumínio. Explica. Pra quem não é papel alumineiro, PSYOP é uma abreviação para Psychological Operation. Uhum. Basicamente, é um tipo de operação feita por o serviço secreto, pode ser o serviço secreto de qualquer nação, para basicamente você introduzir uma ideia ou fazer uma coisa ali para que você manipule o público para que ele faça uma certa coisa que você quer que ele faça. Uhum. A gente tem alguns exemplos disso na história que já aconteceram, acho que não vale a pena entrar nesse caviar aqui, mas a ideia aqui é que o Bitcoin e as criptomoedas seriam uma psyop para que os governos adquiram mais metais preciosos. Essa é uma vertente que eu encontrei. E a outra vertente é que, na verdade, o Bitcoin teria uma espécie de backdoor para que a CIA pudesse, enfim, acabar, enfim, tendo acesso ali aos fundos dos usuários, acabar identificando quem são os caras problemáticos ali dentro, enfim, coisas nesse sentido. E dentro desse subsect aí, tem um fundo de verdade. Por quê? Isso eu descobri recentemente, tá? Eu tava no Twitter e eu vi um tweet do Zuko, que é o cara do Zcash, né? Zcash, sim. Um dos nossos primeiros cypherpunks e tudo mais. Um cara que teve até uns papos ali com o Satoshi no início e tudo mais. E ele tava falando que o SHA-256, que é o hash que é usado hoje pelo Bitcoin e por várias outras criptomoedas, né? Ele é patenteado. Ele é uma criptografia patenteada. Esse eu não sabia, não. E aí tu vai ver quem é que é o detentor da patente.
Central Intelligence Agency dos CIA. Estados Unidos, a CIA. E aí, né, o que ele tava levantando a bola lá no Twitter, né? Cara, eles têm a patente, mas até hoje eles nunca reclamaram com ninguém que tá usando o SHA-256 por aí, né? E se eles tiverem um esquema em que eles chegam em pessoas que estão criando aplicações que usam esse hash e falam o seguinte, cara, olha, você construiu um negócio usando a nossa tecnologia aqui, a gente tem a patente, a gente não vai te processar, mas você tem que dar uma backdoor pra gente. Tá ligado? Foi uma bola que ele levantou lá que ninguém soube responder. Ninguém. E ficou um silêncio terrível no Twitter. E vou adicionar aqui até a gente passar pro Rony, que é uma das coisas que, assim, no meu aparato de leituras aqui, para sempre tentar entender onde o Bitcoin, onde essas coisas funcionam e principais as falhas que podem ter, eu me deparei com um livro há um tempo atrás que se chama O Livro dos Códigos, que ele conta a história da criptografia ao longo da evolução do mundo, né? Desde a cifra de César até essa criptografia aí assimétrica que possibilita aí o nascimento do Bitcoin, né? Que a SHA-256 é isso também, né? Ela só vai e não volta. E uma das teses dele muito boas, ele já no começo, quando ele explica que essa história ela é contada, você consegue concluir que a história é contada em retrospecto de fato, né? Porque a quebra de uma cifra, ninguém vai publicar essa quebra sendo que é uma vantagem para si. Isso dá para a própria história da cifra de César, que era mais simples quando foi quebrada, até mais recente com o Alan Turing, né, quando ele consegue quebrar a criptografia dos alemães e ele não usa aquilo a todo momento para não sofrer uma desconfiança e consegue vencer a guerra pontualmente aqui em algumas batalhas que ele consegue descriptografar e saber como vai ser o ataque. Nesse quesito ele fala também assim, então a verdade é que talvez várias guerras no passado foram vencidas porque conseguia se decifrar isso e usava-se como arma, até o momento que as pessoas descobriam que aquela cifra estava realmente quebrada. Quando a gente olha para a evolução da criptografia, ela de fato tem essa característica, que é sempre uma guerra entre o antibiótico e a bactéria. Toda vez. E toda vez que tem um antibiótico forte, as bactérias se fortalecem e o antibiótico precisa ser mais forte ainda. A grande diferença é que às vezes você não percebe que tem um antibiótico mais forte, e, sei lá, se uma bactéria já está sofrendo. Então, não é, dado a história que a gente já viu acontecer, não é impossível a gente ter alguém que, sei lá, consiga quebrar essa criptografia de fato, ou seja, um backdoor, qualquer coisa que deixe vulnerável essa criptografia, e a gente só vai descobrir daqui a 40, 50 anos que tinha alguém já se valendo dessa criptografia. O que reforça a tese é que a gente está falando de um governo que teria o controle desse negócio e que, dado que o SHA-256 é uma criptografia que permeia absolutamente tudo que a gente tem em criptografia, poderia ser um risco para a humanidade como um todo. Assim, você está falando desde coisas mais simples como o WhatsApp até o serviço bancário inteiro que poderia estar vulnerável frente a isso. E aí a gente pode especular realmente que tem um país e um órgão da relevância da CIA que tem esse poder, tipo, tem essa possibilidade. E quando você vê de novo, sei lá, a própria história aí não vou falar da CIA do FBI que eu estudei recentemente, existe essa estrutura de desmantê-lo, até o PSYOP, como você está falando, assim, acho que lá nos Estados Unidos teve um caso do Martin Luther King, que era isso, né, tipo, o serviço secreto americano, ele de alguma forma, ele tenta desarticular dessas formas e a gente viu isso acontecer também no passado. Então é algo que não é difícil de você encontrar uma conexão com a história. Por isso que, de novo, lá alguém teorizou isso de maneira conspiratória e depois se descobre que é verdade. História sempre conta em retrospecto. Mas queria ouvir você, Rony, o que você acha? O CIA tem um poder aí em cima do Bitcoin? Ou a gente tá viajando aqui? E vem viajar com a gente também. Cara, não, eu vou... minha opinião, não, mas vamos viajar junto, né? Vamos, mandei. Viajando aí nessa tese, vamos pensar, né? Por que a CIA talvez pudesse ter algum interesse nisso? Cara, eu consigo construir uma tese horrível, óbvio, na minha cabeça, mas já que a gente está falando de teoria da conspiração, tá valendo. Vamos pensar assim, a gente está vendo no cenário global atual, e já há algum tempo também, e também eventualmente isso vai acontecer alguma hora, o dólar se enfraquecendo, né? Isso, toda a potência eventualmente começa pequena, cresce, atinge o topo e cai. Não vai ser diferente com os Estados Unidos, não tem por que ser diferente. A questão, beleza, é só quanto tempo ela vai durar no poder, pode ser que dure bastante, mas alguma hora vai cair. A gente já vê alguns sinais aí de outras potências surgindo também há um bom tempo, né? Principalmente a China, que está começando a bater de frente aí com os Estados Unidos em diversos campos, militar, econômico, etc. e tal.
que a CIA pode ter pensado? Cara, eu tô até rindo, porque é muito loucura isso, mas ok, vamos lá. Vai lá. Tá, vamos ver. Vendo esse cenário, eu sei que o dólar vai falhar alguma hora. Se o dólar falhar alguma hora, né, o que vai substituir ele? Bom, provavelmente ou o euro ou o yuan chinês, né? Mas provavelmente seria o yuan chinês do que o euro hoje em dia. Mas eventualmente alguma outra coisa, né? Alguma outra moeda. O que a gente pode fazer para tentar, de certo modo, evitar isso? Beleza, a gente vai ter que abandonar o dólar, entre aspas, né? No sentido de que não vai dar certo continuar com o dólar. Vamos, então, criar uma moeda com criptografia. Vamos, de certo modo, aí, tentar minerar ela em segredo, né? Que é até um dos pontos que a gente vai falar também depois. Vamos tentar comprar ela, quando possível, por meio dos nossos minions aí. Vamos tentar, pelo menos, manter ela em território americano, talvez, por meio da BlackRock, Fidelity, todos esses ETFs aí que a gente está fazendo. Vamos tentar também, por meio da polícia e do serviço secreto, adquirir bitcoins que foram roubados, né, como foi o caso da Mt. Gox, como é alguns outros casos que a gente vê também. Né, porque, tipo assim, cripto, beleza, você tem a posse do seu ativo lá, digamos, na sua hard wallet, ou você tem lá sua seed phrase guardada, mas, mano, se o serviço secreto a polícia entrar na tua casa, acessar o teu computador e conseguir pegar a tua chave privada, acabou, né? Tipo, beleza, dá para eles conseguirem roubar tuas criptos de um modo ou de outro, mesmo que seja na força bruta, né? Mesmo que seja te prendendo e fazendo você falar a tua chave privada, ou roubando a tua rádio wallet, ou coisa assim. Né? Então, enfim, de certo modo, eles podem ter pensado em tudo isso e falar, então vamos criar esse novo tipo de reserva de valor, digamos assim, ou pelo menos novo tipo de moeda, e aí aos poucos vamos ir minerando, comprando e roubando, né, ou pelo menos roubando de hackers e coisa assim, mas vamos ir acumulando esses bitcoins de modo que no final das contas a gente tenha grande parte dessa rede, maioria dessa rede, e aí desse modo a gente conseguiria influenciar o Bitcoin de diversos jeitos, né? Tipo, seja com poder de comunidade, por causa de todos esses atores envolvidos, seja com poder econômico, seja com poder de manipular mercado, porque manipular preço por causa dos ativos e tudo mais. Cara, essa seria a única alternativa que eu veria alguma possível influência de alguma agência desse tipo aí na criação de cripto, né? Mas também tem outros dois pontos interessantes. Primeiro, o Bitcoin não é resistente à criptografia quântica, a computadores quânticos, né? Ele não aplica criptografia quântica ainda. Isso pode ser remediado no futuro, provavelmente vai, mas isso também abre mais um caminho aí para ele ser atacado, né? Então, a CIA pode ter falado aí, sei lá, mano, se tudo der errado nesse meu plano, eu ainda tento criar um computador quântico, que já está sendo estudado e já estão sendo criados, óbvio que ainda são muito pouco potentes, e aí eu ataco o Bitcoin por meio disso, né? De novo, acho isso extremamente improvável, mas pode ser um plano. Gostei da sua viajada aí. Continua. Tem mais? Cara, não, seria basicamente isso mesmo. Um substituto para o dólar que não fosse o yuan e não fosse nenhuma outra moeda fiduciária de algum corrente, né, para eles, no final das contas, dominarem esse mercado de um jeito ou de outro, mesmo que seja aí por meios mais, sei lá, shady aí, né? Mas, cara, muita loucura isso. Se eu fosse botar dinheiro nessa tese, eu botaria, mas é uma possibilidade. Boa. Cara, só para finalizar essa parte, né, acho que a gente... Pô, pior que a gente tá querendo uma teoria da conspiração maior ainda aqui, né? Além do... A gente já falou aí que o Bitcoin é criado pelo serviço secreto, tentando minar algumas possibilidades aí, sei lá, FTX, ou sei lá, será que saiu do controle? Será que não existe backdoor, mas foi uma ideia da CIA? Porque até hoje, né, assim, o Bitcoin passou por um teste do tempo que, pelo menos no começo, boa parte de quem entrava era criptógrafo e, de alguma forma, tentava ver se não tinha alguma falha naquele programa, né? Acho que hoje as pessoas que entram, com certeza, boa parte nem entende tecnicamente o que está rolando ali no Bitcoin, e isso não necessariamente influencia dizer que tem uma pessoa nova que estudou o Bitcoin a fundo para ter uma opinião. Mas você ia falar uma coisa, Rony? Não, sim, só para complementar, né? Outro ponto, o Satoshi é desconhecido, né? Ninguém sabe quem é, obviamente, todo mundo já sabe. Então pode ser também que é uma equipe lá da CIA, né? Que, de novo, como o Luca falou, ele já tem as patentes, ele já tem, né? A criptografia era um segredo de Estado, né? Então era algo por ser algo realmente poderoso, né? Apesar de hoje em dia ser usado a rodo. Então, cara, pode ser, sim, que a CIA está por trás de tudo isso. E, enfim, mas era só para completar a tese. Pô, e
Mas, assim, acho que toda essa estrutura aí que a gente tem, é porque o criador, você tem uma dúvida, né, de fato, de quem que é. E aí, sempre quando eu postego essas coisas, tipo, vamos pensar daqui a 40 anos, 50 anos, como que o mundo aceita esse tipo de coisa, né? E toda vez que você encontra alguém que está se familiarizando com Bitcoin e quer descobrir quem que é, se assusta pelo fato de ninguém saber quem que é. Parece muito, sei lá, bíblico da vida, assim, né? Tipo, um cara que veio e coisou. E aí até o... Messiânico. Exatamente, messiânico, totalmente dessa forma. E é uma das coisas que eu vi. O primeiro cara falando sobre isso aqui no Brasil foi o Felipe Gaúcho da Paradigma, né? O Felipe Santana, da Paradigma Education, que ele falava assim, cara, parece que Satoshi veio do futuro mesmo, assim. O cara encaixou o negócio de 4 em 4 anos e o negócio se repete perfeitamente, né? Eu tava vendo os dados aqui dos melhores ativos e setores, né, do mercado para se investir desde 2013 até agora. E, cara, os únicos anos que o Bitcoin não é o melhor ativo são os anos de bear market. Então, assim, o ciclo se repete de 4 em 4 anos e você fala assim, cara, de você ficar duvidando da sua sanidade quanto a isso, né? E essa é a próxima teoria aqui, que é o Satoshi veio do futuro. E assim, não sei se tem que complementar. Antes da gente só sair Pode falar, então. da questão das tem mais, agências de inteligência aí. Puta, até esqueci o que eu ia falar. Caralho, se esquecer era mentira, a CIA tá... Não, eu fiquei com medo de ser assassinado aqui. Pode continuar. Boa. Então, esse Satoshi veio do futuro, só para explicar para todo mundo, já dei uma pincelada aqui, ela tem a ver justamente com essa ideia de que o ciclo se encaixa tão perfeitamente que assusta, né? Então, o fato de você não saber quem é, ele alimenta todo um folclore ali de quem é que seja, né? Sei lá, o Ralph Fiennes e tudo mais. E, óbvio, tem o papel alumínio na cabeça que fala que o cara veio do futuro para entregar essa tecnologia pra gente. Inclusive, extrapolando aqui a tese, né, que o Vitalik é um ser alienígena que vem entregar descentralização para todo mundo, né? Eu queria ouvir você nessa tese do Satoshi veio do futuro. Antes de responder, lembrei o que eu ia falar. Olha aí, a CIA não vai nos calar. Da questão da inteligência. Cara, lembrei de uma coisa aqui. Inclusive, é um debate que está muito em pauta agora no Bitcoin, né? A questão de, cara, vamos fazer atualizações mais ambiciosas ou manter o Bitcoin ossificado, né? Quando a gente pensa em PSYOPs e tudo mais, cara, a gente tem que lembrar que pode ter um agente da CIA trabalhando nas novas atualizações, né? Então, acho que fica aí um ponto para os Bitcoin Maxes em querer que o Bitcoin permaneça ossificado nesse ponto, né? Vai que tem um cara ali no time de desenvolvimento do Bitcoin Core, ou, de repente, no time da Ethereum Foundation ali, um ETH Researcher, alguma coisa assim, que na verdade ele é um CIA disfarçado, né? Só colocando um backdoor ali pra agência. Vai saber. Esse é o problema de você estar num ecossistema de desenvolvimento de software aberto. E esse ponto, assim, quantas pessoas entendem o Ethereum completamente? Né? Tipo, completamente, assim, tecnicamente falando. Muito complexo. Poucas pessoas. Muitas poucas pessoas. Deve ter um cara falando sobre isso. Eu diria que uns 10, talvez. Que entende basicamente os problemas ali de fato, né? Que pode acontecer. Mas, cara, só pra finalizar, que acho que essa até que eu queria mais discutir, né? Sobre essa tese do Satoshi veio do futuro, eu acho que a conclusão aqui sempre é um pouco dessa ideia de... o fato de você não saber instiga muito, né? Tipo, você pode criar infinitas teorias, assim. Eu imagino que quando a gente fala até de religião e tudo mais, né? Quando você volta aí para tentar descrever, tipo, essa ideia que se perdura no tempo, né? Ela abre diversas vertentes e diversas brechas, né? Para ser interpretativa por diversas pessoas. E isso é um pouco do que talvez a gente vai viver daqui para frente, né? Tipo, o conceito, o que está escrito mesmo no white paper é, de certa forma, muito simples. Todas as elucubrações para que serve aquilo ou como que você guia são novas, ou seja, são reinterpretações daquilo que foi escrito. O fato é 21 milhões de bitcoins com essa regra de emissão de 4 em 4 anos é o halving. É isso. Ninguém está falando de 4 em 4 anos ter um período de comemoração, que o halving seria essa comemoração. Ninguém está falando da onde vem de 21 milhões. Tipo assim, tem algumas referências que a gente engole como, puta, o Satoshi queria falar disso e tipo, a própria, acho que dificuldade dificuldade dos blocos não, acho que é algum desses números que foi o ano que o ouro foi confiscado, né? Tem algumas dessas dicas ali no meio do código em si. E esse quesito, ele abre muita brecha. Então, assim, quando a gente olha para isso e tenta entender
é muito fácil você cair numa teoria da conspiração, porque, de novo, você não sabe. Então, já que não existe uma verdade, qualquer coisa pode ser aceita como verdade. Exatamente. Qualquer coisa Pode? pode ser aceita como verdade. Cara, sobre essa tese do futuro, eu acho ela... Bom, de novo, todas as teses aqui são pouco prováveis, mas acho essa menos provável ainda do que a das agências. Né? Mas assim, cara... Essa desafia até as leis da futuro, As física. leis da física, desafia muita coisa. não tenha não dúvida. só por isso também, né? Aham. Mas, cara, por que ele traria só o blockchain? Boa. Por que ele não traria já um blockchain integrado com AI? Por que ele não traria já o blockchain do Bitcoin com suporte a contrato inteligente? Por que ele não traria o blockchain do Bitcoin com Segwit, que teve que esperar anos para entrar? Por que ele não traria com Taproot, que Talvez demorou porque anos o pra Bitcoin já é a melhor blockchain, ponto, né? Ele voltou, né? Foi um looping infinito, assim, né? Tipo, eu trago esse outro que é melhor, e se voltou pro mesmo coisa. Então ele já trouxe essa pra fechar o círculo aqui, né? A gente não sabe as intenções de Satoshi. Acho que tem uma escapatória dessa tese. Ele pode ter voltado do futuro muito recente, assim. Ele pode ter, sei lá, vivido até 2012, aí ele falou, não, vou voltar, vou criar esse blockchain, aí beleza. Aí não tinha nada, mas, cara, não. Óbvio que essa talvez seja Não, a tese com menos sentido, folclórica. menos ainda do que as agências. Folclórico. Mas acho que é isso. É que, Se na ele viesse verdade, do futuro o mesmo, Ralphine, ele se congelou, né? Ah, Aí boa. descongelaram ele no futuro, ele futuro. falou, pô, vou voltar. Aí voltou, Lá falou... na frente, quando podia Aí ele voltar. falou pra ele mesmo, cara, esse bagulho aqui. Você Aí, tem que se conhecer esse bagulho e voltou. e faz esse bagulho, porque senão a gente não vai ser descongelado no futuro. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Boa. Então, Gostei, tá aí, ó. Fechou a tese aqui de fato. E aí agora tem que só acomodar outras coisas aqui também de como aconteceram. De novo, estamos aqui só falando água, né? Besteira aqui. Mas boa, vamos para a próxima aqui. Eu vou deixar essa do Luca, que para mim é mais curiosa para o final, mas eu queria bater essa ideia que acho que você também vai falar, BlackRock Fidelity. Ou vamos pegar BlackRock basicamente de comprar todos os bitcoins, dominar o mundo. Isso junta com várias teorias da conspirações, que são as empresas que mandam, que tem uma quantidade de famílias que mandam realmente no mundo, que tem boa parte dos bens, né? A própria BlackRock começou a se alocar bastante em o negócio da ideia do Grand Reset, né? Tipo, da ideia de que tipo, esses caras vão ter todas as casas, todos os bens do mundo, e você vai pagar pra morar nessa casa, dado que, sei lá, olhando o mercado americano, né? A casa é muito cara, os millennials não conseguem comprar uma casa, dificilmente você vai ter uma casa, e isso tudo com a BlackRock comprando, domina aquilo, e aí esse cara tá tentando comprar também os seus bitcoins e dominar esse mercado aí. Então a tese é que esses gigantes do mercado com trilhões de dólares, eles planejam atacar o Bitcoin após terem a maioria do ativo, né? Isso aqui, Lucas, você que é um grande leitor de teoria da conspiração, qual sentido faz pra vocês? pra mim faz todo sentido. Vocês querem dominar o Bitcoin e acabar com isso, com essa festa? Eu acho que o pessoal tá comemorando muito esses caras entrando agora, é porque eles ainda não orquestraram uma manipulação de mercado ferrada ainda. Mas a partir do momento que eles fizerem aquela orquestradinha legal no mercado cripto, aí o pessoal vai falar, putz, realmente. Quando eles começarem a fazer com Bitcoin o que eles fazem com o mercado de ouro, que na minha opinião é assim uma coisa ridícula, que eles shortam tanto o mercado de ouro, mas tanto que o preço fica sempre ali preso em algumas lacunas bem específicas, quando isso começar a acontecer, o pessoal vai ficar muito, muito, muito pé da vida com esses caras, né? Mas eu não duvido não, eles entraram nesse mercado muito para dominar mesmo, eles estão vendo que esse mercado tem uma tecnologia que faz muito sentido para o mercado financeiro, e assim, eu acho que eles estão começando a colocar na cabeça que, cara, se eles não entram nesse mercado agora, eles vão ficar para trás. Uhum. Porque a tecnologia que está sendo desenvolvida, né, o que vem com o DeFi, o que vem com todas essas outras coisas que a gente está fazendo dentro da blockchain hoje em dia, são funções que, cara, vão desbancar esses caras, vão desbancar os bancos, vão desbancar toda essa galera. E assim, eles não querem ficar fora do jogo, né? Eles não querem perder a fatia grossa do bolo que eles têm hoje em dia. Por quê, cara? Porque, cara, querendo ou não, hoje em dia, quem tem o grosso da grana nesses caras? São os baby boomers, eles que têm a grana no mundo, né? Mas eles estão chegando nos seus 80, 90 anos, 70 anos agora, né? Cara, esses caras, eles vão bater as botas eventualmente. Quem vai ganhar o dinheiro são os filhos deles, os netos deles, que são caras que já estão de olho, já estão em contato com esse tipo de tecnologia, já são uma galera que, querendo ou não, tá mais disposta
enfim, utilizar de meios não convencionais para fazer seus investimentos, né? Então, eles estão num lugar arriscado, eu diria, que hoje, para que eles percam a fatia de mercado que eles têm, né, o tanto de grana que tem neles é uma questão de alguns anos e as pessoas se acostumarem com a tecnologia mesmo. E aí a gente entra talvez num mundo muito mais próximo daquele que eu já delineei aqui alguns episódios atrás, né? Em que a gente tem os roll-ups dos bancos, né? Vai ter o roll-up da BlackRock, vai ter o roll-up da Fidelity, o roll-up do JP Morgan e tal. Por quê, cara? Porque, cara, vai fazer sentido para esses caras ter esse tipo de coisa. A Coinbase tá faturando aí milhões e milhões por mês por conta da Base. Eles estão começando a colocar o pé nesse mundo agora, né? A BlackRock está tokenizando um fundo na Ethereum agora. O fundo ele é conversível em USDC, né? Tem essa conversão em USDC do fundo agora. Cara, eu acho que a gente está, enfim, entrando numa trajetória agora que vai ser difícil de desviar, que esses caras eles vão ter que cada vez mais adotar a tecnologia cripto e, querendo ou não, se eles estão adotando a tecnologia, eles vão ter que adotar os valores também, porque é tudo transparente, os caras vão ver o que está acontecendo. E é uma coisa que a gente não tem no mercado tradicional hoje. A gente não tem o nível de transparência que a gente tem no mercado cripto. Então, acho que a gente está numa trajetória legal nesse sentido. Obviamente que tem essa questão de manipulação de mercado, tem essa questão de fatores ruins da entrada desses caras também. Mas esses sintomas eles vão ficar cada vez menores ao redor do tempo. Por quê? Porque é transparente. Se eles vão fazer um negócio desse, vai todo mundo ver que eles estão fazendo um negócio desse. Mas acho que é isso, assim, me alonguei um pouco aqui na minha... Boa. Uma coisa até que a gente conversou sobre isso, antes de passar a palavra pro Rony, sobre procurar que outras coisas aconteceram atrás quando a BlackRock tomou determinados mercados, né? Acho que a coisa mais recente que eu lembro foi a própria tese de ESG, né? O Larry Fink escreveu uma carta, não sei em que final de ano que ele fez, falando sobre essa tese, que a BlackRock estava estudando só investir em fundos assim, que daqui a tantos anos... Assim, ele montou uma tese para o mercado do que seria isso daqui para frente. O mercado abraçou essa tese ESG por algum tempo, e aí quando foi conectar com o mercado em si, né, os agentes tentando conectar com o mercado, a tese de fato não parou tanto de pé pro mercado privado, né? No sentido de, putz, por que eu vou investir numa tese ESG que é nova, que está me dando... sei lá, vou chutar aqui 15%, 16%, sendo que eu tenho uma aqui que me dá 10%, 12%. Então, assim, tipo, eu vou correr um risco a mais de uma tese nova que eu acho que não para em pé, porque alguém me jogou dados que isso faz sentido, né? E acho que o mercado meio repudiou isso e eu senti isso também vendo, tipo, fundo de ESG abrindo, puto, capta muito pouco e não consegue manter a captação alta, não consegue crescer a captação e tudo isso. Performance também não estava legal. Exatamente. Então, assim, o mercado, ele jogou isso, o mercado abraçou um pouco por um período e falou que não era verdade, e a BlackRock recentemente até demitiu algumas pessoas dessa área dentro da empresa, porque justamente a área ficou menor, justamente porque para quem faz sentido isso? E eu acho que faz. Governos, assim, puta, você é o governo da Noruega. Cara, você não tem problema suficiente para ter que lidar com coisas dentro, você está muito mais preocupado com a não extinção da espécie por qualquer motivo que seja, porque se a vida continuar do jeito que está para o norueguês, está ótimo, do que necessariamente ganhar dinheiro. Puta, o cara tem a assistência do governo, você tem um fundo soberano que é, sei lá, 100 vezes maior que sua dívida. Então, assim, tá tudo bem pro cara. Então, assim, para esse cara para alguns países também faz sentido isso, assim. A gente tá pensando numa lógica de governo, assim, o cara tem que pensar no bem-estar social do seu país, e isso envolve, de fato, já que o mundo é uma coisa só, cuidar do bem-estar do mundo como um todo. Então, assim, essa tese faz sentido para esse público específico. E aí, quando eu olho a BlackRock fazendo esse movimento do ETF e agora com o fundo tokenizado, me parece um pouco essa cruzada, né? Puta, agora vamos tentar dominar esse mercado que está crescendo aqui e tomar para si esse mercado. Então, assim, essa tese, até elas fazem sentido, eu só não vejo muito sentido em estruturar alguma coisa como um ataque a um negócio que você está tentando dominar e que você atacou lá atrás. Você falou mal, você incentivou o cliente a não comprar aquilo que não fazia sentido. Cara, você está dando braço a torcer agora para tentar manipular e derrubar. Não sei se na minha cabeça, nem com papel alumínio na cabeça faz sentido. Mas fala aí, Rony, o que você quer falar? Boa, vamos continuar com o papel alumínio na cabeça. Vamos lá. Cara, beleza, esses caras, né, BlackRock lançaram o ETF esse ano, né, só começaram a adquirir, teoricamente, pelo menos por cima dos panos do ativo nesse ano, mas eles já tinham participações, por exemplo, em
mineradoras, Uhum. beleza? Que são quem produz esse ativo, beleza? É a única fonte de produção desse ativo. E também, as mineradoras também são os responsáveis pelas votações no Bitcoin, né? Quando você tem uma transação no Bitcoin, mineradores que botam os blocos lá on-chain, então o Bitcoin, no final das contas, também é um token de governança, apesar de tudo. Não para quem holda, mas para quem produz. Né? Então, você já tinha um certo controle sobre a produção e votos, óbvio, muito pequeno e provavelmente por debaixo dos panos, né? Estou sendo bem conspirador aqui, não quer dizer que é verdade, mas pode ser. Eles também podem ter ações de corretoras, né? A Coinbase, por exemplo, é negociada em mercado livre, né? Então também podem ter o controle sobre quem negocia, além de quem só produz e vota. E também podem ter ações de empresas que produzem a matéria-prima para você conseguir minerar, né? Que são basicamente as máquinas. Enfim, energia elétrica também, se quiser pensar, mas focando mais nas máquinas ASICs, né? Então, eles poderiam ter esse controle aí sobre a produção, sobre a votação, governança, né? Negociação e até mesmo sobre o controle da matéria-prima aí desse ativo, né? E aí agora, finalmente, esse ano, decidiram ter o controle sobre o ativo diretamente em si, né? Por meio dos ETFs. Então, talvez, né, o plano desses caras malignos, digamos assim, seria não controlar exatamente o Bitcoin por si só, mas controlar tudo ao redor do Bitcoin. E aí eu junto essa tese com a primeira tese. Loucura. Vamos pensar assim, a CIA, ela estava vendo aquele cenário que a gente falou, né, o dólar se enfraquecendo, o medo do Yuan assumir essa posição. Que tal se a gente, beleza, o dólar vai falhar, a gente começa a comprar Bitcoin e montar todo esse esquema aí de ter toda essa parte de infraestrutura do Bitcoin, de mercado, de mineradora, etc e tal, mantém o Bitcoin como, digamos assim, sei lá, a principal moeda do mundo, para não deixar o Yuan, o rublo ou o euro assumirem esse papel. E aí, no futuro distante, quando a gente já tiver um novo plano de moeda fiduciária americana, ou sei lá, que seja melhor do que a gente tinha para o dólar, a gente ataca o Bitcoin, destrói todo esse sistema e volta para o sistema que a gente controla. Cara, muita loucura. Muita loucura. Eu gostei da maneira como o Rony se entregou para esse episódio aqui. Ele trouxe tudo de teoria conspiratória aqui, baseado em 3 minutos aqui de conversa. Ele ficou, deve ser isso, beleza. É isso. Tá agora que nem aquele meme do cara com quadro cheio exatamente, de linha. É óbvio, né? Aí agora ele vai sair daqui, vai pegar um tweet e escrever o Anon lá, igual os caras fazem nos Estados Unidos, né? Escrever toda essa tese dele e botar um monte de foto pra provar que não prova nada, né? Tá aí, Rony. Tá saindo do episódio vai fazer isso. Não, mas, cara, é isso. Por isso que esse episódio é maneiro. Não precisa ficar preocupado em falar a verdade, a coisa certa. Pode viajar e falar qualquer coisa. O episódio é cara, exatamente isso é uma pra coisa muito louca, mas é possível, né? Tudo é possível. E até nessa tese do negócio da dominar, assim, e tudo mais, a gente tava discutindo até o ETF do Ethereum, né? O possível, né? Que é a ideia de que você pudesse ter validadores e tudo mais, e isso em si colocaria mais risco aqui, porque você tem um ataque... qual é não é o consenso de 51, né, no Ethereum? É menos, né, que você pode atacar? 33%, né? Você poderia atacar. Então, assim, você poderia ter essa possibilidade. E a gente sempre, que aventou isso, a gente voltava na tese do tipo... Mas se você pode ser mais lucrativo não atacando, porque você atacaria, né? E a única coisa que poderia justificar isso é se tem um plano muito maior de destruição mesmo a qualquer custo, né? Mas aí talvez até improdutivo em qualquer cenário. Tipo, quem que se beneficiaria disso de fato, né? Porque você está falando basicamente do tipo, beleza, vamos pensar que um país queira destruir a hegemonia do dólar. Cara, vai ser tão ruim pra todo mundo que é basicamente como se você estivesse entrando numa guerra, achando que você vai ganhar ela e achando que vai ser lucrativo pra você. Tipo, não vai. Tipo, não tem como a conta fechar do ponto de vista financeiro. Você tá fazendo aquilo por algum outro motivo e financeiramente aquilo não vai fechar. Tipo, não no curto prazo. Só que eu acho que nesse caso a gente tá falando de será que é lucrativo pro rádio acabar com a televisão quando a televisão tava no começo? É mais ou menos, acho que essa é a discussão aqui, sabe? Entendi. Tipo assim, talvez seja mas é que tá o ponto. O prejuízo talvez seja, sei lá, vamos pensar no... Eu gosto dessa tese boa aqui, né? Que é tipo, o pior atacando o cara que é melhor, justamente pra ele continuar sendo hegemônico ali, né? É o que acontece com uma indústria. Vamos partir desse ponto, que é uma boa tese. O rádio acabar com a TV, mas assim, vamos pensar que se fosse uma destruição do tipo de mercado consumidor pro rádio, né? No sentido de por que eu não já pulo pra virar uma TV ao invés de assumir isso. Esse é o ponto, né, que eu fico pensando.
Porque assim, a tese faz sentido. É porque tem muita gente que não. Que eu acho que não. É que é muito confortável para os caras continuar na posição que eles estão. Com certeza. Isso sim, mas Muito até a hora que você confortável. briga, né? Tipo, por exemplo, eu vi o... Sabe o Buzzer, né? O Buzzer aqui do Brasil, né? Tipo, Aham. que é o cara... As Já indústrias... usei, muito bom, inclusive. Muito bom. Aí as empresas aqui do Brasil, elas que são as tradicionais, eu conheci o dono delas, ele falou assim, cara, esse negócio uma hora vai pegar, mas eu vou lutar até o final para que isso não pegue. Tipo assim, ele tem a noção que vai pegar, mas vai lutar até o final. E aí, acho que eles fizeram um consórcio para criar uma concorrente da Buzzer, que é a mesma coisa, só que dessas empresas, né? Uhum. Para tentar coisar. Mas assim, é um jogo tricky, porque assim, você tá abrindo mão de receita e indo para esse outro lado. Uhum. Tá? E arriscado, que é o ponto. É melhor ficar do jeito que tá. Que aí faz sentido. Uhum. Tipo assim, por que eu vou mudar por um negócio que pode ser arriscado pra mim? Ah, mas vai ser melhor pra todo mundo, talvez pra você seja melhor que você consegue. Não, puta, esse negócio do jeito que tá eu domino. Por que eu vou mudar ele pra um negócio que eu não domino, acreditando numa hipótese que você tá falando e nem toca esse negócio aqui de fato? Uhum. Aí faz um pouco de sentido, sim. Mas eu acho que eles estão indo mais pro lado de adotar, tá? Pensando nas atitudes da BlackRock recentemente, né? Os caras estão tokenizando fundo, os caras estão, enfim, falando abertamente, muito positivamente dessa tecnologia. Eu acho que eles estão, talvez, num esforço de adoção mesmo e não num esforço de prejudicar a tecnologia aqui, prejudicar a adoção da tecnologia. Eu acho que, assim... É porque acho que eles já tentaram essa parte. Exatamente, esse que é o ponto, né? Exatamente, eles já Todo mundo já passaram tentou, dessa velho. parte. Tipo, assim, a gente viu o sistema financeiro inteiro. Eu tava lendo o livro da Coinbase de novo, da história. Tipo, cara, os caras tentaram vender Bitcoin pro o banco mais... Eu esqueci o nome dele, acho que não é o Frank Templeton, não. É outro nome, é o Fitzgerald de alguma coisa. Tem um banco lá super fancy em Nova York, especificamente, que assim, tipo, a elite da elite dos Estados Unidos usa esse banco. Tipo, nenhum cara conhecido, não é, tipo, grande. Ele é só muito fancy, assim, pro mercado americano. E os caras tentaram vender essa tese lá em 2016. Cara, a gente tá desde 2016 vendendo pra esses caras e eles estão batendo com a porta na cara dessa galera. Até agora, o maior expoente desses caras, tipo, o dono desse negócio todo, assumir a postura de que vai ter. Assim, eles tentaram, esse que é o ponto, eu acho. Uhum. Você tá falando assim, tipo, parece uma postura mais construtiva, porque esse ataque, ele já foi feito, na verdade. Sem sucesso, já. né? Não, e diversas vezes, né? O que a gente tem de CEO de banco, de dono de fundo, e o caramba falando mal de Bitcoin, Ethereum e criptomoedas no total assim, absurdo. Dá pra fazer um livro só de citações disso, assim. Inclusive, boa ideia de livro aí, ó. Ouvinte que tiver aí, quiser compilar, cara, e fazer esse livro. Não, esse é muito bom porque, assim, eu compraria esse livro tranquilamente. Não, e é bom porque coloca na história esses caras, pra eles serem cobrados. Headline, o cara que falou, putz, isso aqui é um trabalho de pesquisa que ia ser bom. Porque, assim, tem frases dos autores, né, que pega, sei lá, tem um livro do o Churchill, né, falando as melhores frases deles, assim, cara, muito bom esse negócio, um compilado disso seria muito bom com o nome. Legal. Boa ideia. O livro de quem falou mal do Bitcoin. De quem falou mal do Bitcoin. Cara, dá pra encher um livro bonito, né? Pô, imagina desde 2011 que eu acho que quando esse negócio tem preço, até agora o tanto, e assim, a gente teve quanto ciclo de queda? Todas as quedas eram oportunidade pra esse cara falar mal, assim, olha o tanto de material que tem, né? Puta pesquisa. Não, dá pra fazer um livro de pelo menos umas 300, 500 páginas. Sim, vou chamar o Felipe da Paradigma, que adora essas coisas de pesquisa aqui. Ele é o cara certo pra fazer isso aqui no Brasil, pelo menos. Mas continua, Nossa. é boa coisa. Não, mas realmente, eu acho que essa fase de fato já passou e agora os caras estão pensando mais em construir, né? E aí a gente passa por aquela questão que eu cheguei a comentar, né? A gente ter, de fato, os caras adotando a tecnologia, um roll-up da BlackRock, um roll-up permissionado mesmo, com KYC e tudo mais, mas utilizando a tecnologia aberta, a tecnologia que querendo ou não, é a base para tudo aquilo que está aberta para todo mundo, que é o Ethereum. Então, realmente, eu acredito que a gente pode ter realmente passado da fase do ataque, temos que destruir esse negócio porque ele vai nos substituir para, beleza, agora vamos ter que adotar esse negócio porque, como é inevitável, a gente já chegou no momento de virada aqui, a gente tem que pivotar o nosso negócio. Boa. Rony, eu vou mudar de tese. Quer falar alguma coisa? Se não pode derrotá-los, junte-se a eles. Né? Exato, acho que é bem isso que aconteceu. Cara, vamos mudar de tese aqui para falar do nossa querida SEC do Gensler atualmente. E aí eu vou juntar duas coisas aqui pra gente começar essa discussão, que vai ser a última tese aqui. Processo contra os RP, e você falou do Free Pass pro Ethereum, mas eu queria adicionar também aqui pra gente na discussão que o Gensler
tem alguma agenda paralela que a gente não entende, que é a todo custo atacar cripto, né? E aí eu queria que a gente, com essa entrada aqui da tese em si, discutisse essas coisas. Primeiro, eu queria que você, Lucas, já que a tese é sua, explicasse esse negócio do processar o XRP, dar free pass para o Ethereum, porque foi subornado. Isso não são palavras minhas, tá? Essa é a tese do Lucas, Não, com o não é papel minha, alumínio na não. cabeça. É uma tese da internet. Da internet. Eu sou o porta-voz do Vai caos lá, mas aqui. fala, eu queria explica esse caos aí pra mim. Claro, vamos lá. Bom, cara, na época em que a gente teve o ICO da XRP, e a gente teve também, né, o ICO do Ethereum, enfim, a gente teve a venda de Ethereum, você enviava Bitcoin para uma carteira lá e recebia Ethereum e tudo mais. Enfim, levantou-se a hipótese lá atrás de a SEC processar os dois, tanto a Ethereum Foundation quanto a XRP por conta da oferta, né, não registrada de ativos. E, enfim, existe uma teoria da conspiração circulante entre algumas pessoas de que lá atrás a SEC favoreceu o Ethereum por conta de grana que teriam recebido de algumas empresas específicas. Uhum. Não sei se eu posso citar as empresas aqui, vou preferir não citar. Não cite, beleza. Vou preferir não citar as empresas aqui. O Rony deu uma dica ali. Dei uma dica. Mas que, enfim, essas empresas... se você pesquisar aí, você vai achar todos os detalhes direitinho, tá? Tô falando aqui com menos detalhes para não complicar tanto a situação, mas... É um consenso aqui que você não deve falar o nome. É verdade. Boa, gostei. Mas essas empresas teriam pagado uma grana pra SEC para que o então chairman da SEC na época declarasse que o Ethereum é uma commodity e não processasse o Ethereum. O mesmo não aconteceu pro caso da XRP. E aí a XRP tomou processo e, enfim, a gente viu o outcome desse processo só no ano passado. Então... Mas eu achei uma tese interessante, porque assim, pensando até o que foi às claras algumas coisas, cara, a EOS fez um ICO de 4,2 bilhões e pagou 10 milhões de multa para encerrar o caso sem assumir que tinha feito uma oferta. Aquela discurso, né? Nós não admitimos, nem deixamos de admitir, porque talvez possa ser que sim, possa ser que não, mas não estamos aqui admitindo de qualquer jeito que houve uma oferta irregular, mas estamos pagando para que, se haja qualquer dúvida sobre aquilo que possa ter sido ou não ter sido uma oferta irregular, que essa dúvida não existe. Assim, cara, é um texto que você fala assim, meu Deus do céu, velho, o cara... Tipo, tentou ao máximo dizer que não pra deixar claro que tinha alguma coisa errada e pagou uma multa. Tipo assim, por que você pagar assim, aquela lógica, né? Você pagar uma multa, você não tem culpa no cartório e não vai admitir culpa. Mas beleza, pagou a multa. E, cara, você olha pra isso que era o comportamento da SEC lá atrás, que é o comportamento modus operandi da SEC há muito tempo, que é, cara, você fez merda, beleza. Quer se consertar? Paga uma multa aqui pra gente criar uma headline desse negócio aqui de fato e segue a vida. Puta, Binance fez isso mais recentemente, esse é o modus operandi. O que o Gensler fez de atacar todo mundo... no primeiro momento, muito horrível. Mas a minha visão naquela época era do tipo, tentar pegar água, né? Você vai atacar o Uniswap, tem outras 30 representantes iguais, você vai atacar todas as 30. E foi mais ou menos o que ele fez, tentando atacar todo mundo e dizendo, olha, tirando o Bitcoin, acho que todo mundo aqui é security. E aí, como você não tem alvo, não tem objetivo, não tem um foco em alguma coisa específica, cara, você se perde. Exatamente. E você recebe ataque todo de volta. Então, assim, a XRP, dando um passo nessa direção da batalha com a SEC, ela levanta essa ideia e, de novo, esse caso recente do Gensler contra o Uniswap também mandou um else notice, né, na verdade, né, que é tipo, vou te processar, né? Mostra muito, caramba, esse cara perdeu a batalha do ETF, perdeu a batalha do XRP, perdeu da Grayscale por tabela, né, também, e ele continuando insistindo nisso aqui, né, tipo, a pergunta que a gente sempre se faz lá no research é essa, cara, que agenda oculta é essa? O que prometeram pro Gensler que a gente só vai descobrir no final do mandato dele, eu acho, que é tipo, pra onde ele foi? Tipo, onde que ele tá agora? Aí você começa a remontar pra trás e falar que faz sentido. Porque, sinceramente, não faz sentido. Eu acho que o Gensler tem uma agenda paralela aí que a gente vai entender só depois. Tem uma galera que fala que é aquela questão daquela Prometheus lá, né? Que ele favorece essa galera. Essa eu não sei, explica pra mim. Não, é uma exchange que tem lá nos Estados Unidos que ela é a única que tem... a permissão, né? Que tem a permissão, eu vi essa história um tempo atrás. Pra negociar security, que não sei o que tem um registro e tal. Parece, assim, que ele quer beneficiar esses caras. Mas não tem dado certo, né? O cara tá... Não, deu totalmente errado, assim. E eu acho que é uma parada que... Sabe o que eu acho risco pra figura dele? Que, assim...
nem esses caras, talvez, vão querer um cara desse depois. Uhum. Porque é tão óbvio, talvez, que é melhor deixar esse cara fora e não assumir um compromisso público com ele. E isso é um risco, assim, beleza, puta. Vamos supor que ele trocou essa posição por dinheiro. Vamos supor que ele, puta, você vê um puto suborno e tal, trocou por dinheiro. Cara, você acabou sua vida como um cara político ou alguma coisa assim, acabou. Tipo, valeu a pena, né? Esse que é sempre o ponto que as pessoas perguntam. E assim, para um cara que tem esse nível de poder, geralmente não vale a pena, né? Acho que tem Sim. uma frase do House of Cards que ele fala: se você troca poder por dinheiro, você faz a pior escolha possível do mundo, né? Tipo, ele defendia muito o poder, né? Mas é um pouco disso, eu tenho muita dúvida, eu quero muito saber essa história daqui pra frente, sabe? Não, eu também. Eu acho que o cara tá num dilema ferrado, né? Porque, cara, ou ele, enfim, tem realmente esse emprego garantido aí fora, ou ele tá queimado pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque acho que até diferente do cara que fez a BitLicense em Nova York, ele fez a licença e ele foi pro XRP e lá tirou a licença. Tipo, tinha uma estrutura pra ele ir, assim, tipo, ele criou um negócio que era... Tipo, ele sabe os meandros que vão aprovar e foi lá e aprovou pra XRP. Até acho que em 2017 tinham 4 empresas só que tinham BitLicense. Sim, sim. Mas aí tinha um caminho, né? Esse que é o ponto. Tinha um caminho, sim. Tinha um caminho. Aqui parece que não tem, eu tô com você nessa também. Tipo, o cara tá se queimando muito, né? Ele tá se queimando demais, cara. E assim, parece que é uma coisa política. Uhum. Não parece que tem nada técnico ali por detrás. Exato. Né? É uma coisa completamente política. E acho que tem, por outro lado, também tem uma pressão muito forte do Partido Democrata, né? Você tem pessoas dentro do Partido Democrata que são extremamente vocais contra a cripto, que cobram a SEC e todas as agências reguladoras do governo para que elas tomem ação em relação ao mercado cripto. E, cara, o Gensler, querendo ou não, ele é uma das engrenagens dentro do Partido Democrata hoje, porque ele responde ao governo, ele responde ao Biden, ele responde a essa galera. Então, assim, acho que até a eleição, né, quando a gente vai de fato descobrir quem é que vai vir aí no lugar do Biden, a gente vai ficar com essa pulga atrás da orelha de, pô, o que vai acontecer com o Gensler, né? O que vai acontecer com o Gensler? O que ele tá ganhando com isso? Qual é a agenda verdadeira dele? Porque não dá pra saber, porque de fato não faz sentido, cara. Porque todas as pessoas falam, cara, isso aqui é um caso que a SEC vai perder com certeza, isso aqui é outro caso que a SEC vai perder com certeza, esse caso a SEC não tem como fazer sustentação por causa disso, disso e disso. Nenhum juiz em sã consciência daria esse caso pra SEC. Tipo assim, é o caso da SEC contra a Coinbase, que é assim. É o caso da SEC contra a Uniswap, que provavelmente vai ser assim também. É o caso da SEC contra as emissoras de ETF, que provavelmente vão ter que entrar na justiça, caso o ETF não seja aprovado até a data limite, que parece que vai ser o caso também, pro caso dos ETFs de Ether, né? O mercado pelo menos tem precificado uma negativa em relação aos ETFs, pelo menos até o momento, e pelo que parece do back and forth ali entre os caras que estão querendo colocar os ETFs no mercado e a SEC, não parece que você tem de fato um diálogo, parece que muito diferente do ETF do Bitcoin, né? Quando você estava ali nas últimas semanas muito próximo da aprovação, você tinha um back and forth muito forte de, cara, vamos propor isso aqui, e a SEC chega, não, tem que corrigir isso aqui, e os caras vinham com a correção, e tinha esse back and forth ali acontecendo em algumas semanas, até alguns dias mesmo antes da aprovação do ETF, né? No caso do Ether, cara, isso não tá acontecendo, a gente tá com um silêncio, assim, parece um cemitério. Não tem nada acontecendo ali. Nada acontecendo, parece que a SEC realmente vai levar até o limite e fazer com que as pessoas entrem na justiça por conta disso. E eu acredito que, de novo, nenhum juiz não vai dar esse ganho de causa para os emissores do ETF. Por quê? Cara, porque o futuros de Ether está aprovado. Lá atrás, o chairman da SEC falou que o Ether era uma commodity. Tudo bem que a gente tem essa teoria da conspiração aí, que diz que ele recebeu dinheiro de não sei quem para falar que o Ether era uma commodity, mas querendo ou não, ele falou que o Ether era uma commodity e assim, uma coisa que a SEC tem que ser consistente, então não estaria em linha com a consistência, né? E outra, uma coisa que sempre perguntam a alguém, né? O Ether é uma security? Ele nunca responde, cara.
ele não fala se é ou se não é. Ele não consegue dar essa resposta. E eu acho que é por agenda política mesmo que ele quer deixar essa incerteza no ar, porque talvez beneficie a agenda dele de querer negar, enfim, enquanto ele constrói um caso de explicar por que o Ether é uma security, ele ganha tempo não respondendo essas perguntas, né? Mas é ridícula a atuação dele, vai ficar, acho que, marcado na história como o pior chairman da SEC da história. E assim, cara, ele tem que estar nesse livro aí que a gente comentou. Não, e tem coisas banais que aconteceram lá, que é mais engraçado, né? Sei lá, o hack do Twitter da SEC, né? Uhum. Tipo, cara, isso pra uma agência que trabalha com isso, rolar isso, cara, é muito feio. É muito feio. Ridículo. É ridículo, assim, você pensar nisso, que o cara conseguiu assumir o negócio pra falar sobre isso, e obviamente o gabinete do Gensler, ele sofre muito com as questões de cripto. Então, assim, você ter um único negócio ali que as pessoas estão no holofote com você naquele momento e você dá esse vacilo, cara, é muito feio, assim, muito feio. Tipo assim, o cara tá se queimando de todo jeito possível, até de ser chamado de desleixado, de não ter controle, até o cara mau caráter mesmo. Então, assim, me deixa muito curioso o que pode acontecer. Alguém tá com o filho dele em refém, a mãe, assim, não é possível que não esteja alguma coisa assim muito bizarra, sabe? Porque é muito estranho isso acontecer. Assim, uma coisa que passou pela minha cabeça aqui, que talvez justifique um pouco dessa postura, é querer cimentar a SEC como regulador de cripto de fato. Porque hoje a gente não tem essa figura do regulador de cripto, né? Pode ser que todas essas ações dele sejam no sentido de cimentar a SEC como reguladora de cripto. E aí, por que ele gostaria de fazer isso? Cara, se você está regulando mais um mercado, você ganha mais fundos, você ganha mais dinheiro, você pode contratar mais gente, tem mais carguinho ali que você pode, de repente, indicar um conhecido teu, alguma coisa assim, né? Então, pode ser algo nesse sentido. Obviamente que não dá para garantir que ele continue como chairman da SEC, até porque a gente vai ter muito provavelmente uma troca de governo, o Biden vai sair, vai entrar o Trump, pelo que indicam as pesquisas, né? Pode ser que em novembro isso mude ou alguma coisa nesse sentido, mas o cenário hoje é esse, né? Então, sei lá, fica meio estranho essa postura dele mesmo com essa lente de cara. Quero trazer cripto para debaixo do guarda-chuva da SEC porque vai me dar mais dinheiro. Vou ganhar mais dinheiro, mais fundo aqui que eu possa redistribuir de uma maneira que no final do dia vai cair para dentro do meu bolso aqui. Ainda assim, é estranho justamente por isso, que o cara não garante que ele vai ficar lá no poder, né? Tipo, pois é. Vai ficar lá na coisa. Rony, tem alguma coisa a falar ou posso ir pra mineração? Cara, não, nada a adicionar muito nesse ponto, não. Pode Beleza. ser. Bom, então vamos aí pra mineração da semana. Luca Benedetti, o que você trouxe aí pra gente? Cara, o que você pensou aí? Bom, vamos lá. É uma mineração que não tem completamente nada a ver. Boa. Que bom, né? Não queria que o pessoal continuasse alimentando as teorias da conspiração. Não. Teoria da conspiração. Acabou aqui, tá, pessoal? Acabou, exatamente. Tirem os papéis alumínios da cabeça. Voltem à realidade. Assumam aí que tem fato e que não tem fato. Exatamente. Né? Não valeu de nada esse papo aqui pra você botar ali não como se preocupem com 5G, chemtrail, essas besteiras assim. Tá tudo tranquilo. Cara, assim, é um podcast que eu vi recentemente. Não tem nada a ver com o tópico que a gente abordou hoje. É um podcast focado na Celestia, que é um projeto que eu tô, enfim, com bastante carinho aí para esse bull market. Acredito que é um projeto que ele tem umas filosofias de design que vão muito em linha com o que eu enxergo para o futuro da tecnologia blockchain. E é um episódio do Bankless, que saiu recentemente. Segunda vez que o cara vai lá, né? Exatamente. A primeira antes de lançar, agora lançado já e rodando. Exatamente, eles falando justamente sobre as semelhanças da Celestia e do Ethereum e como os dois diferem também. Então, abordando realmente esse design modular como um todo, falando também sobre o Ethereum e sobre a Celestia. Acho que vale muito a pena para entender não só o roadmap do Ethereum como um todo, como o Ethereum está mudando, mas principalmente como a Celestia funciona e como a Celestia pode mudar o jogo. E como ela é talvez o blockchain mais simples que a gente tem hoje no mercado, mas que tem uma possibilidade de mudança de jogo animal, assim. Maravilha. Bom, obrigado, Rony, aí, direto do Rio de Janeiro com a gente. Luca também, muito obrigado aí
por aceitar esse convite e usar o nosso papel alumínio aqui junto. E obrigado você que ficou até o final aqui, ouviu esse monte de coisa que não deve ser embasamento para você, essas abobrinhas para absolutamente nada. A gente vai ficando por aqui, espero que essas teorias da conspirações também fiquem assim na sua cabeça por um breve momento, depois se esvaiam. Só para deixar bem claro, nada que a gente falou é opinião nossa, a gente tá apenas reverberando ideias das vozes da internet aí. E das nossas cabeças também. Bom, pessoal, obrigado você que ficou até o final de qualquer jeito, um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.